Fala pessoal, boa noite. Boa noite pessoal. Tudo bem? Boa noite pessoal. Vamos entrando aí. Hoje nós vamos fazer aí uma live para vocês. Estão conseguindo me ouvir e ver tudo tranquilo? Tudo ok? Vou já aceitar aqui a solicitação da Andrea. Boa noite pessoal. Tentando aceitar aqui a Andrea. E não tô. Boa noite, boa noite. Olá, boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e com você? Tudo em paz, graças a Deus. Por aqui tá tudo tranquilo. Só no corre-corre do início do mês, mas a gente vai ajustando as coisas, né? Costumo dizer que se a gente tá no conforto, não tá nada bom. Tem que ter um É desconforto, verdade. né? É sinal de crescimento. Então, vamos fazer uma live extremamente interessante hoje. Vamos dando boa noite ao pessoal que está chegando aqui. Maurília, Dr. Guilherme. Tem um pessoal chegando aqui pra gente, né? Hoje a Uhum. gente vai falar Tem um de um tema. pessoal daqui também entrando. Então vamos começar, Andréa. Se apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer. Tem um público meu, né? Um público seu. A gente faz uma breve apresentação. Pode se apresentar aí para a gente dar início a essa live aí, que eu tenho certeza que tem muito a contribuir, né, com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, me chamo Andréia Maurina, sou especialista em finanças para o público médico, sou corretora, especialista em seguros médicos, mãos e olhos, vida e responsabilidade civil por algumas das maiores companhias do país e com formações exclusivas para facilitar a vida do médico. Também sou criadora do método Feros, que é um método que facilita a vida financeira do médico e a organização, principalmente. Pronto. Que ótimo. Então, turma, quem está entrando aí, eu sou Reuilton Novaes, contador e advogado também, né? E trabalho na área de planejamento médico também, principalmente na área de tributação e também criando uma situação mais de preventivo, né? A gente trabalha criando alguns projetos para que o médico aí ele evite o problema e não tenha o problema e depois comece a resolver. Então, André, vamos dar continuidade aqui. O nosso tema, né, que foram aí os problemas tributários e financeiros, né, que é especificamente onde nós vamos entrar, é aquilo que a gente lida no dia a dia, tanto eu lido aqui na contabilidade, como você lida aí com a sua empresa, com as suas consultorias financeiras que você vem dando. E aí eu queria saber para você aí uma pergunta, na verdade, né? Que nós temos algo em comum, que é a contabilidade e também o financeiro. Aqui na contabilidade, eu percebo no dia a dia do médico que nós temos algumas dores. E essas dores, elas estão relacionadas especificamente às finanças do médico. Então, quais as dores que eu percebo? Então, não se tem controle financeiro e também não tem planejamento tributário. Como não tem planejamento tributário, ou se paga mais imposto, né? Ou fica com um passivo tributário grande, e como não tem controle financeiro, se gera também uma falta de caixa.
como é que você, com sua experiência em consultoria, observa esses aspectos, principalmente a questão financeira dos médicos? Você também tem essa dor no dia a dia? Como é que você lida aí, até dar algumas dicas que você traz na sua consultoria para a gente aí? Então, Ravelta, assim, primeiro que eu fico encantada com o seu trabalho. Queria falar que é um prazer enorme trabalhar com você. Para quem está nos assistindo hoje, nós nos conhecemos através de alguns médicos e desenvolvemos um trabalho juntos por afinidade de propósito. Assim, é uma coisa que eu quero deixar bem clara. O Uhum. que acontece? Eu trabalho há 32 anos com médicos, tá? Então, eu fui bancária durante 24 anos. E lá, quando eu era gerente de contas de médico, porque eu já trabalhava dentro de um posto de atendimento bancário da Unimed, naquela época, muitos anos atrás, eu enxergava a forma que os médicos movimentavam sua conta, sabe? E Uhum. eu comecei a. Primeiro que eu sou do interior, né, Revelto? Então, o que que acontece? Lá no interior, quem são as pessoas, as personas mais importantes para a gente, né? O médico, o advogado, o gerente de banco e o prefeito. Então, Exatamente. logo você pode ver que eu queria ser importante por ser gerente de banco, né? Mas eu queria ajudar. Então, quando eu era gerente de banco, eu via como os médicos movimentavam sua conta corrente. E desde lá, eu comecei a criar um método de mentoria financeira para ajudar ele a se organizar. Por quê? O médico, ele não tem nenhuma orientação financeira na grande maioria, né? A não ser que busque um curso, alguma especialização nessa área. Na escola, na pré-escola, não tem nada no Brasil que fale de orçamento familiar, que fale de orçamento de contas, que fale de uma administração básica, de uma clínica, de um consultório, até mesmo da pessoa física. Não tem. Quando o médico vai para a faculdade, ele se especializa muito, ele se dedica muito para a sua área de atuação. E logo ele sai da faculdade com uma escassez muito grande, sabe, Revelto? Uma Uhum. deficiência financeira e muitas vontades, que geralmente ele está estudando, a família ajuda, ele tem um pouco mais de abstinência mesmo para ter as coisas que gostaria de ter, que a gente gostaria de ter, né? De comer, de comprar, de fazer tudo. Quando ele sai da faculdade, ele já sai por um salário grande, porque já sai fazendo plantão. E aquelas Uhum. vontades vêm com tudo, né? Mas com muito dinheiro, muitas vontades e pouco conhecimento. Então ele não se prepara para a reserva ou para a organização financeira, sabe? O que eu mais Uhum. percebo no médico é que a falta de conhecimento, de ferramentas para facilitar isso, de um controle que ele possa ainda estar no comando, mas não ser o operacional dessas atividades, ainda é a maior dificuldade. Então eu percebo assim muito atraso de contas, dívida ativa. Você quer contar para a gente o que é dívida ativa? Para ajudar eles a entenderem aqui? Bom, dívida ativa, André, é o seguinte: a pessoa ela tem débitos com a Receita Federal, né? Primeiro você declara ali, ou você tem um auto de inflação que é sofrido pela Receita e você simplesmente não paga. Esse valor ele é cobrado inicialmente pela Receita Federal. Quando a Receita faz as tentativas de cobrança e não consegue, ela envia para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Na Procuradoria tem um órgão específico que é dívida ativa, e aí a Procuradoria faz as buscas, incluindo o nome de empresas em CADIM, né? E aí você tem todo um problema bancário que aí você conhece muito bem. Então, é por isso que eu falo que a contabilidade está entrelaçada com o financeiro da empresa, e a gente está aqui Isso. para dar essas dicas. Nesse tocante que você falou, nessa fase inicial do médico que não tem conhecimento, eu quero ressaltar que justamente falta um pouco de consciência que eu vejo. Consciência quando eu digo assim, muitos médicos saem e por ter o nome médico, né, é um nome pesado, então às vezes querem estar no meio de médico, óbvio, todos nós queremos, e às vezes fazem compromisso sem nenhum planejamento, apenas para ter aquele status e estar no meio de pessoas que às vezes já vem com um determinado tempo aí no mercado, já tem um leque, já tem uma clínica com a clientela. Então, eu, no meu ponto de vista, a gente não pode comparar uma jornada que é sua, que tem 32 anos de experiência financeira, com uma pessoa que está começando agora, sem desmerecer essa pessoa. Mas a experiência, a prática conta muito. Então, eu vejo muito isso no meio do médico.
pessoa se forma, mas não senta para planejar e projetar a sua empresa, projetar o seu faturamento e gastar, né, principalmente com base no que ganha. Planejado. Dá um oi para aqui para Thaís Guimarães. Oi, Thay. A Thay já fez minha mentoria. Ela e o marido, que tem uma clínica também, tem alguns médicos aqui presentes. Pô, E que dívida bom. ativa, então, traduzindo o que o Revelto falou, é o seguinte: você não paga imposto, fica atrasando, né, os impostos, daqui a pouco acumula tanto, você não reparcelou num tempo antes de entrar em dívida ativa e você vai ficar com restrição financeira com a União. Então, com o governo, né, correndo graves riscos de Exatamente. multas e até mesmo de sanções de acordo com a sua profissão. O que acontece que eu percebo é que o médico ele sai da faculdade sem uma base financeira, inclusive para planejar essas compras que ele tanto quer. E aí essa organização, essa falta de organização gera os mais graves problemas. Uma coisa que eu sempre falo para os médicos, eles dizem assim, ah, meu contador não me falou que eu devia fazer isso, meu contador não orientou. Quero falar uma coisa para vocês, médicos que estão nos assistindo. O contador não é seu consultor financeiro. Ele tem toda uma responsabilidade com as informações que você passa para ele. Então, o seu financeiro isso tem que estar muito alinhado, né? A seu gestor financeiro ou você se faz as finanças tem que estar muito alinhado com o contador, que ele só vai poder lançar nas suas notas, nos seus impostos, em todas essas coisas que ele precisa mandar. Não é isso, Renato? Eles mandam os boletos de pagamento de conta para você em dia. Ô André, essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? A contabilidade, como você falou, ela anda alinhada com o financeiro. E o que que a gente vê aqui, a nossa dificuldade? Primeiro, essa falta de diálogo, né? Não existe a falta de... Não tem conversa entre o financeiro, muitas vezes é o próprio médico que faz as suas finanças, e não tem essa conversa. Às vezes o médico vai ingressar em um atendimento em uma clínica ou tem uma receita extra, e nem sequer ele consulta o contador se precisa declarar, se é melhor receber na sua conta física ou se é melhor receber na sua conta jurídica, quando normalmente a gente já sabe, as coisas meio que já atropelaram essa etapa que eu digo que é de planejamento, que é tão importante quanto a etapa da execução. Então, essa parte de financeiro e contabilidade, né, eu tenho essa dificuldade aqui. Então, muitos médicos, né, não declaram tudo que recebe, alguns acham que não precisa declarar, outros têm a imagem que a Receita Federal nunca vão pegar, e hoje nós estamos num país de cruzamentos de dados. Então, para você entender, quando eu não tenho uma contabilidade real, então eu vou lá e não contabilizo aquele rendimento que você teve. Eu não vou fazer uma contabilidade real, conciliar com sua conta bancária. O que que isso vai impactar? Nós vamos ter um lucro na contabilidade que não vai ser aquele lucro real. Esse lucro, André, quando a empresa é bem feita, a contabilidade, esse valor desse lucro ele é lançado na declaração de imposto de renda pessoa física e não tem mais tributação. Então, porém, a Receita fica de olho, porque como não tem tributação, ela pode fiscalizar a empresa que fez essa distribuição de lucro. E aí, se você não tem essas informações, essa documentação legal que dá um lastro para o contador lançar, você vai ter um caixa que não existe. Tem vários médicos que faturam 40, 50 mil, despesa zero. O que vai acontecer? No final do ano tem 400 mil em caixa. E o dinheiro não existe. Por quê? Porque não teve uma organização financeira. Inclusive, gente, olha só se vocês concordam comigo, quem está assistindo, escreve para mim assim isso acontece comigo para eu entender que vocês estão me ouvindo, estão entendendo o que a gente está falando. O médico, ele tem uma dificuldade também em confiar um pouquinho nas pessoas. Eu tenho dois públicos médicos que eu quero conversar com vocês com relação a isso que o Revelton comentou. Um é um médico que ele não gosta de confiar, ele quer cuidar de todas as finanças dele, porque ele não quer que a secretária tenha acesso ao extrato dele e acha que ele está certo, não deve ter acesso mesmo. Mas aí ele vai ter que buscar e cadastrar a conta. Pega o boleto, passa lá no banco, vai fazer o pagamento, guarda esse boleto, manda para o contador, todas as contas pagas, tudo que entrou em Pix lá na clínica dele, gente, tem que declarar. Entrou na conta, é Pix, ou é depósito, ou é cartão, ou é boleto. Se passou pela conta, tem que declarar, tem que tirar a nota fiscal, gente.
Então, esse é o maior erro que eu percebo do médico, que ele culpa o contador, porque o contador não avisou, porque ele não sabia. Mas o contador, ele não é um mentor financeiro. Ele é um aliado do mentor financeiro. Quando os nossos clientes que nós temos em comum, que trabalham com as duas frentes, tendo essa ajuda, estão enriquecendo. É ou não é, Revelta? Com Estão certeza. juntando dinheiro, pagando dívidas, organizando as suas vidas e enriquecendo. Não fazendo a parte operacional, que é de pegar o boleto, passar lá no código de barras, para salvar o comprovante, para mandar para o contador. Não. Eu entro com ele, dou todo o auxílio para ele cadastrar operadores secundários nas suas contas correntes, de todos os bancos têm isso. E aí, a sua secretária, o seu gestor, o seu gerente da sua clínica pode fazer a parte financeira, entra e faz o pagamento de contas, porém ele não vê seu saldo e também não autoriza o pagamento. Através de uma planilha que manda para que essa pessoa que está assessorando o médico nessa atividade operacional, que médico você tem que ganhar dinheiro, você tem que vender procedimento, você tem que fazer seu faturamento da clínica, mas também precisa ser o gestor dessa clínica. Mas você pode só ser o gestor, não precisa ser operacional, né? Exatamente. Então, nessa parte de cadastrar um operador secundário, essa secretária vai passar todos os boletos que são pertinentes, vai mandar no seu WhatsApp uma planilha que a Feros dá toda a orientação de como você faz, e depois você pagou, ele fez a conferiu que aquelas contas devem ser pagas, você dá um enter de autorização, a sua secretária vai ter acesso aos boletos, e também eu sempre costumo criar um acesso secundário ao contador, porque aí o contador tem acesso aos extratos, lá ele vê todos os pagamentos feitos, não vai ter acesso à transferência, a pagamentos, a fazer DOC, a fazer transferência da sua conta com certeza absoluta, mas vai ter o acesso para o extrato, que é o que ele precisa todo mês. E aí a sua secretária manda para ele através de um drive ou de pasta de documentos salvas e partilhadas, que eu também ensino isso na mentoria financeira, é super fácil. É super fácil. Para quem acha, diz assim, meu Deus, é muita coisa. Não é nada, é facílimo, é uma delícia de fazer. Porque você em 5 minutos paga suas contas e fica com tudo organizado. Chegando para o contador organizado, o contador vai poder fazer todo aquele trabalho dele direitinho, de lançar os seus pagamentos, de lançar seus recebimentos, de saber o que é venda de produto, o que é venda de procedimento. Aliás, Revelton, acho que é um bom momento para a gente falar que os médicos estão pagando muito imposto, mas aqui a gente não ensina a sonegar, não, gente. Aqui a gente ensina a tirar proveito dos códigos quinais, das prestações de serviço, e de todas as atividades funcionais do médico para pagar menos imposto, não é verdade? Isso aí, com Como é que certeza. funciona isso, Revel? Você pode me contar um pouquinho mais? Pronto. Olha, veja só, o médico, mano, eu sempre costumo dizer, certo? Como a gente está trabalhando com finanças e contabilidade, nós vamos falar de caixa de empresa, que é o que interessa, né? Então, uma das grandes causas de falta de caixa na empresa, e às vezes dinheiro jogado fora, é isso que você falou. O médico, ele faz o operacional, não tem tempo para cuidar, se passa em pagar um imposto, se passa em pagar um boleto, não é nem que o cara é enrolado, é porque ele se passou, vai receber, quando ele recebe a cobrança, paga meio muito de juros em cima disso. Ontem eu fiz uma situação conversando com o médico e falando sobre delegar tarefas. Eu fiz um cálculo com ele, por exemplo, situação financeira que você citou aí. Nós temos hoje um médico, ele não gasta menos de meia hora por dia para realizar os pagamentos. Vai entrar na conta de manhã, 10, 15 minutos de tarde. Numa semana ele tem 2 horas e meia. No mês ele vai ter 12 horas, certo? 12 horas a R$ 500, ele vai economizar R$ 6.000 se ele delegar essa pessoa, se ele trabalhar uma consulta de 1 hora, pode estar ganhando 6.000 e às vezes o que vale pagar é irrisório. Se contratar uma pessoa, também tem todo o risco trabalhista, existe sindicatos, salários que tem tudo mais. Então, assim, por isso que eu digo, tem que contratar uma terceira pessoa e uma pessoa que tem experiência e que vai realmente ajudar você a crescer. Então, às vezes as pessoas acham que uma consultoria, uma contabilidade especializada é algo que você vai ter uma despesa. E é um investimento É analisando muito a... barato, gente. Ó, vou fazer uma Exatamente. conta aqui que o Roberto vai fazer para você. Ó, só, vou dar um exemplo, tá? Se me permite, e você faz a conta, Sim. que você faz mais conta melhor de cabeça do que eu, né?
Então, o que que a gente vai fazer? Olha só, gente, doutores e doutoras, olha só o negócio. Quem faz procedimento estético? Vou dar um exemplo, mas a gente tem uma série de outros informações para diversas profissões médicas, para diversas especializações para trazer redução de imposto. Olha lá. Eu tenho um simples e estou declarando imposto de renda, estou no anexo 3. Anexo 3 é um anexo que o médico tem condições de colocar ali na clínica para pagar menos imposto. Começa com 6% e vai até 15%, né? Pode até passar um pouquinho, né, Revelto? Pois você me corrige os números aí. O que acontece? Se eu faço procedimento estético, eu posso colocar no código KNAI lá do meu CNPJ uma atividade similar à hospitalar e reduzir minha tributação para 8,5%? São Exatamente. É você. São 6,5% de diferença. Faz a conta se você tivesse que pagar 6,5% a menos de imposto por mês. Se for 100 mil, quanto dá no mês? 6,5%? 6.500 vezes 12. R$ 6.500. Vezes 12, Revelto, quanto dá aí? Faz você. Se fosse vezes 10, 60 mil. 6.500 vai dar 78 mil. 78 mil. 78 mil não dá para fazer uma viagem para Paris, para Mônaco, Com viajar de primeira certeza. classe, comprar todas aquelas coisas maravilhosas que a gente gosta de comprar, em vez de jogar esse dinheiro fora ou dar para o governo de forma indevida ou errada, porque não está cuidando da tributação de forma correta? Me conta mais Perfeitamente. exemplos sobre isso, Revelto, que eu acho que os médicos querem muito saber sobre isso. Fala aí, Pronto, quem então, está Maurício. assistindo, escreve para mim, eu quero saber. Quero ver quem quer saber, senão a gente não vai contar também. Tá fácil demais Vamos essas ver esse informações. público aí, vamos animar esse povo. Vamos Mas animar vamos esse lá, povo, vai para lá. você entender, viu, Marlene? O médico ele tem uma tributação que, na verdade, hoje você inicia com 15,5% no anexo 5, se ele for simples nacional. É aquilo que você falou, certo? Porém, a lei traz o benefício, né? E aí é por isso que eu lhe falo. Você tem que ter uma contabilidade que entenda, que seja especializada nessa área, que vale trazer as oportunidades dentro da legalidade. Então a lei diz o seguinte: se você é simples nacional, você vai lá para o anexo 5, 15,5%. Então você já começa disso aí. Porém, se você tiver uma folha de pagamento ou uma retirada de prolabore de 28%, para quem não sabe o que é prolabore, pessoal, você é dono da sua empresa, a Receita lhe considera como funcionário na função de administrador, que é sobre até isso que nós estamos trazendo aqui. Existe você, pessoa física, existe uma empresa que precisa ser administrada. Então, por essa administração que você faz com o seu CNPJ, a Receita entende que você tem uma retirada de prolabore. Então, voltando aqui, se você tem 15,5% e você faz uma retirada de prolabore de 28% do faturamento, você cai a sua alíquota de 15,5% para 6%. Então, veja, pela lei, diretamente já é 15,5%. Mas se você souber usar o benefício, você já vem para 6%. Então, inicialmente, se você não tiver essa dica no Simples Nacional, peguei vários casos de médico aqui que o cara estava pagando desnecessariamente, que dá até dó quando a gente faz um diagnóstico tributário para essa pessoa, a falta de conhecimento de alguns profissionais em Mas relação a aí, isso. Revelto, olha só, interrompendo você, o médico diz assim, meu Deus, é muito complicado. Eu não sei o que essa gente está falando, eu não estou entendendo nada, pelo amor de Deus, eu vou tomar um vinho. Então faz assim, pega o nosso link do Instagram e manda um direct pra gente aqui, dizendo eu quero. Aí, depois que você sair da live, manda aqui eu quero. Eu e o Revelton vamos fazer o seguinte, nós combinamos hoje à tarde que a gente vai para o maior número de pessoas que a gente puder, não sei se vai ser possível para todos, infelizmente, né? Que muita gente solicita o nosso trabalho, mas para o máximo de pessoas que a gente conseguir aqui que colocar eu quero e mandar um direct para a gente lá no nosso Instagram pessoal, meu e do Revelton, a gente vai tentar dar 1 hora de consultoria tributária com o Revelton e 1 hora comigo para a gente dar as ferramentas mais importantes para você deslanchar nessa vida financeira. Você topou, não topou, Revelto? Não vai poder negar Topei, agora. super top. A gente Topou. vai pegar essa empresa, fazer um diagnóstico e eu vou dizer a ele como tá e o que tem que fazer para melhorar e sobrar dinheiro no caixa da empresa. Porque, doutor,
doutora, se eu for lá no seu consultório e você me explicar nos termos que o Revelto está falando aqui, ai, balanço, não sei o que, tributário, 15%, olerite de desconta tanto, eu vou dizer assim, é como eu ir lá no seu consultório e você me dizer, olha, você tem um melanoma de não sei o que, você, meu Deus, que bicho é esse, né? Mas eu tenho você para me esclarecer, médico. Eu tenho você quando você tem uma doença. Agora, a gente está aqui para tratar as suas doenças financeiras. Como Exatamente. especialistas, a gente vai aqui, a doutora Rubens. Rúbia De Carne. Rúbia De Carne. Rúbia, é isso mesmo. Se você quer, dá um oi ali no direct da gente, lá no Revel, tem lá no meu também, porque a gente vai entrar com você e te ajudar a entender um pouquinho melhor, te explicar aquilo que você precisa fazer e te ajudar. Aquilo que cabe a mim, fazer a organização das suas finanças, facilitar a sua gestão. E outra, deixa eu contar uma coisa aqui, Renato. Você falou que tinha que ter uma pessoa especializada. É assim, se tiver a gente, não precisa de mais ninguém, não. Tendo uma secretária que tenha um pouquinho assim de vontade. Um pouquinho assim de Isso aí. vontade, dá para fazer tudo de organização financeira, porque a gente tem ferramentas que facilitam a vida. Eu tô ganhando foguinho ali, ó. Tô vendo que as pessoas querem. Uhum. Eu achei bacana essa ideia que a gente teve de dar uma ajudinha para eles, Sim. porque vocês não têm que entender tudo, mas vocês têm que procurar especialistas na área médica. Olha só, tem muito contador que atende empresa, atende metalúrgico, atende enfermeiro, atende biomédico, atende dentista, que também pode ser contar com auxílio. Então, todo profissional da área da saúde pode contar com o nosso auxílio. Mas, sei lá, atende CLT. Eu e o Revelto não atendemos todo mundo. A gente é especialista em médico. Então, a gente estuda de trás para frente tudo que envolve a vida do médico, não é isso, Revelto? Exatamente. Então, se você precisa de informações, você tem que buscar com um especialista, porque quem não é especialista e atende muitas áreas, é mais ou menos que nem você, doutor, que é clínico geral, que tem um conhecimento amplo de muitas coisas, mas você vai lá fazer uma cirurgia de crânio, você vai dizer assim: olha só, Andréia, você tem, sei lá, um negócio aí dentro do seu crânio, eu não vou conseguir operar você. Até posso, mas se você procurar um especialista, um neurocirurgião especializado nessa situação que você tem, o seu sucesso é mais garantido. Então, procure um Com certeza. especialista, doutor e doutora, é muito mais fácil, né? E pegando esse gancho, André, o que eu vi muito no meu escritório, você sabe o que é? O médico, por ter uma vida operacional do dia a dia de muito trabalho, a falta de conhecimento na parte tributária é grande. Então, tipo, eu, contador, se eu mandar hoje, e também existe um laço muito grande de confiança, eu entendo isso e tem que ter. Se eu mandar hoje qualquer imposto aqui para meus médicos, eles vão me questionar. Você sabe por quê? Porque eles entendem o que eu mando para eles. Doutor, estou te mandando essa guia aí por isso, isso, isso e isso. E não mandar uma guia e um médico, por falta de conhecimento, só realizar o pagamento. É, Então, essa falta de conhecimento faz com que ele tome prejuízo grande, grande, sabe o grande que que eu durante o vejo ano. também, Revelto? Que eu quero pedir sua opinião aqui, né? A gente nem falou sobre isso, a gente não combinou, mas é isso aí, a vida real é isso mesmo, é ao vivo, né? É isso Não aí. é Big Brother, mas é Ferus Brother aqui, então. Olha o que que acontece. Quando o médico, ele manda para você, os outros contadores, o que eu vejo que os outros contadores fazem, eles mandam lá para o WhatsApp do médico ou para o e-mail, porque médico nem olha e-mail muitas vezes, né? Olha, Cuidado, você não. tem que olhar o e-mail. Mas em vez de ele mandar no WhatsApp do médico todos os impostos que ele tem que pagar no mês, é que tem alguns que é dia 7, início do mês, dois, né? Que é Isso. GPS e IRS, Isso, Imposto de Renda. agora o governo até criou uma novidade para esse mês Ó, agora. O FGTS, que era dia 7 já vai para o dia 20. Então, a maioria dos impostos vão ficar dia 20, 25 e dia 30. Não tudo tem mais imposto no início do mês. isso. Então, os contadores às vezes não mandam uma mensagem dizendo: oi, doutor, mandei ali no seu e-mail, dá uma olhadinha que tem imposto para pagar. Primeiro, que eu acho que quem tem que receber as contas a pagar não é nem o doutor, é a secretária quem está cuidando das finanças, que é Exatamente. para fazer o agendamento de contas e para, através de uma planilha, mostrar para o doutor e o doutor entrar lá e com um botãozinho, ó, só conferir e autorizar. Primeira coisa. Segunda coisa,
que o contador precisa ter um controlezinho para ajudar o médico a lembrar, porque o médico, ele, primeiro que ele não gosta de olhar a conta, doutor. Sabia, Rebeca? Ele não quer. Ele diz ao contador, não vou olhar. Não quero ver, É não quero assim ver. mesmo. Nem sei o que é, né? Mas eu não vou olhar. É Vou olhar coisa para depois. Depois não pagar. olho. Quem é doutor e doutora? Vive isso. Fala aí para mim se a gente está mentindo. Foge de Eles conta, não acham que é foge? coisa para pagar e aí realmente não dão atenção. Aqui, André, nós temos um aplicativo, tá? Que já facilita toda essa situação, que a gente faz o onboard quando a pessoa entra. Então, esse aplicativo, tudo que eu disponibilizo para ele, vai de forma virtual. Ele Ó. chega, recebe esse documento dentro do aplicativo. Se ele quiser, nem baixa o documento. Copia o código barra ou o Pix ali e já vai direto para a conta e realiza o pagamento. Dentro desse sistema, ele me retorna com o comprovante, né? E já fica lá, já aparece para mim aqui uma notificação que aquela empresa, aquele médico disponibilizou aquele comprovante, tudo de uma forma digital, rápido, certo? De uma forma bem tranquila relacionada a isso, que essa é uma dor do médico. O médico, ele não quer burocracia, ele não tem tempo e realmente ele acha a nossa área aqui no popular algo meio chato, não tem paciência. Só que é nesse ponto aí que eu volto a dizer que eles tomam prejuízo, porque você não precisa fazer, mas entender o que está sendo feito e questionar o melhor para a sua empresa, isso aí é óbvio que você tem que ter. Olha só, a doutora escreveu aqui. Nossa, dá até arrepio de entrar lá e autorizar sem nem saber o que a gente está pagando. É isso Ou aí. pagar uma conta que você nem sabe o que é. Doutora, isso não pode acontecer. Por quê? Se você tem uma conversa com o seu contador de 2 horas, 1 hora que seja, para entender qual é a sua tributação, quais os impostos que você tem que pagar, e o seu contador manda a relação, não tem novidade. Vai ser todo mês aquilo ali. Quando tem dúvida, liga e tira essa dúvida. 5 minutinhos. Você já imaginou se eu recebesse um monte de medicamento para tomar e tomasse sem saber o que é? O nervosismo que eu ia sentir é como você autorizar pagamento de conta sem saber o que está pagando. Vai ficar com um sentimento de desconfiança e às vezes, por esse sentimento de medo, não vai nem pagar essas contas. Só que às vezes é um imposto de renda, é uma guia de GPS, é uma conta importante que se você não paga, gera multa e restrição no seu nome. Sabe, que eu vou contar aqui pra vocês um negócio assim que eu tô muito indignada, sabe? É uma coisa que causou uma indignação na minha vida. E foi por isso que eu tomei a decisão de tornar a minha mentoria mais acessível para mais médicos. Que hoje eu fazia uma mentoria só VIP para alguns médicos, porque né, minha vida, minhas horas do dia são 8, como de todo mundo, e eu não consegui atender todo mundo. Então agora a gente vai gravar os cursos e mandar, e aí tem sim as dúvidas VIP. Mas olha só o que aconteceu. Os médicos, olha só, doutora, aqui só para interromper, para não passar aqui. Como fazer para reduzir a tributação? Esse código de recebimento do hospital, como funciona? Então é isso, doutora, manda lá no link, eu quero. Manda lá no link do Revelto, entra lá no Instagram dele, manda no André_Maurina e coloca eu quero. A gente vai agendar para você. E dentro das características dos seus códigos KNAIV, a gente vê se você é especialista, se não é especialista, qual é a sua área de atuação, que tipo de procedimento você faz, que tipo de procedimento você não faz. A gente vai te dar uma consultoria especializada de como fazer uma reorganização dos seus tributos para você botar esse dinheiro em Paris, numa bolsa da Louis Vuitton, numa viagem, numa aplicação financeira, que é melhor ainda, né? Então, Exatamente. Ana Paula, gente, se vocês têm perguntas, façam, interajam com a gente. Perguntem aqui o que vocês querem mesmo. Eu não vou nem ler o nome do doutor para não ficar com vergonha ou achar que alguma coisa. Pode fazer a pergunta aqui que a gente vai tentar responder. Mas coloca lá no direct que a gente pode ajudar um pouquinho melhor. Eu e o Revelto, a gente se encontrou e conversamos muito antes de decidir sermos parceiros de negócios, porque a gente tem uma preocupação com o médico e é dessa indignação que eu vou contar agora, que eu falei para vocês que eu ia contar. Fui bancária durante 24 anos, eu tenho uma bomba para contar para vocês, mas uma bomba, se preparem. Sabe como é que os médicos veem como é que os bancos veem os médicos? Como mal pagadores. É isso mesmo.
Os bancos veem os médicos como mal pagadores. Você sabia? Porque quando atrasa a conta ou fica com restrição, ele pensa que o médico é caloteiro, não paga conta, O tá histórico fazendo cai, algo né? O errado. score. Eu que amo os médicos, que nasci para fazer o que eu estou fazendo, por amor, porque demais eu cuido da vida do médico, porque eles cuidam da vida da gente, eles merecem pessoas como nós que agarram essa causa. Eu me preocupo com isso. E eu sei que o médico não paga uma conta ou atrasa, porque ele não tem tempo, porque ele não teve o conhecimento necessário, porque ele trabalha mais horas do que ele deveria e ele não para um pouquinho do dia para olhar para suas finanças. Eu sei que o médico não é caloteiro, olha só, um termo bem chulo, né? Mas é isso mesmo que o mercado fala. E eu falei, olha só, eu posso até ser um beija-flor no meio da floresta em chamas, mas eu vou começar a educação para médicos, que eu não admito que ninguém fale mal de médico no mundo. Então é uma indignação minha que se tornou um produto, que se tornou aí 30 e poucos anos de estudo. E quando eu conheci Revelto, ele tem essa mesma dor, ele se preocupa. O contador, o cliente às vezes é assim, tá, eu vou contratar você mesmo, assim, eu já vou contratar você. Não, só um pouquinho. Deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar. É assim que funciona. Se você tem dúvida, me pede. Sabe o que ele faz, gente? Eu fiquei apavorada. Ele faz um PDF, um relatório com toda a descrição do seu diagnóstico, com tudo por escrito que ele vai fazer para ajudar você dentro da contabilidade. Qual é o contador que faz isso? Eu não É. conheço. Né? Tem Então, aquela parte, André, que a gente conversou, que eu não sei, acho que nem, né, muita gente não tem conhecimento, que, por exemplo, às vezes você tem a falta de caixa, né? Que é natural, que é é natural, diferente. As pessoas acham que faturamento é igual caixa. Tem não é? nada a ver igual a lucro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lucro a empresa pode ter tido, mas não tem solidez para pagar as contas. Por quê? Porque o dinheiro foi desviado para alguma finalidade que muitas das vezes não é nem a empresa, porque o médico não tem conhecimento, pessoa física aqui eu e pessoa jurídica aqui. Pronto. Vou trabalhar a pessoa jurídica, pagar tudo aqui na jurídica, a despesa da jurídica, o que sobrar eu jogo para a física. E a física, não menos importante, tem que ter um planejamento financeiro para não entrar nas contas da jurídica e vice-versa. Você sabe muito bem disso aí. Deixa eu falar uma coisa aqui para o médico entender. Sabe onde é que está a sua riqueza? E o Revelto vai. Aliás, como é que fala o seu nome? Eu chamo sempre você de Revelto. É assim que fala? Não, é Reuelton, mas não Reuelto, é tem chique. Reuelton. Reuelto. O Tá. nome é diferente, mas não tem problema não. Pode ficar Reuelton, à olha aí. vontade. Olha só. Tem muito caso de médico que paga a conta da jurídica na conta pessoa física ou conta da pessoa física lá dentro da conta da clínica? Você vê muito isso? É demais, André. Difícil é tu me perguntar se a gente não vê isso, entendeu? É 99% desses casos acontecem, né? Muitos médicos não sabem separar. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer ao doutor, minha empresa não tem despesa. Eu digo, doutor, a empresa não tem despesa ou você não está organizando? Porque vamos lá, se você sai, André, doutores que estão aqui nos assistindo, para fazer um atendimento. Esse combustível, aquela alimentação disponível, ela é conta da empresa. Ela não é uma conta sua. Ela passa a ser sua quando você vai uma viagem numa praia, uma viagem com sua esposa, e você sai, aí é uma conta pessoal tudo. E muitas vezes não tem esse entendimento. E acabam não pegando a nota fiscal, não melhorando os controles, e aí a empresa fica numa situação em que não existe, né? Principalmente perante a Receita Federal, que é o que a gente lida, e eu trabalho muito no preventivo e tentando tirar as empresas da mira da Receita. A gente não vai conseguir, talvez, ser 100%, mas aqueles fatores que a gente sabe que a Receita mais está analisando, e essa parte financeira é uma delas, porque mexe no bolso, na tributação da Receita, a gente precisa trabalhar e conscientizar mais as pessoas, principalmente o que é empresa e o que é pessoa física. E você também, nas suas consultorias aí, já deve também lidar com isso aí também mais de perto, né? Muito. Olha
só, doutor Tasso Carvalho, oi, doutor Tasso, meu aluno, meu amigo, um mestre, né? Quem tiver condições aí de ver o perfil dele é um grande médico que fala de medicina integrativa, Verdade, viu? que eu amo e que mudou a minha vida, né? Mas o doutor Tasso é nosso aluno também. E muitos médicos fazem isso sim. Teve uma médica que escreveu aqui que ela não entende nada de finanças, mas nunca fez isso. Você está de parabéns. Sempre grave o seguinte: o médico que mistura pessoa física com pessoa jurídica é pobre. Pronto, quero ver você fazer isso de novo. Se você misturar, doutor e doutora, se você misturar pessoa física e jurídica, você vai ser pobre, tá? Dentro da classificação das doenças financeiras, isso é um câncer metastático maligno de 4º grau. Vocês entendem essa linguagem? Então não façam isso. Vamos aprender assim? O médico, a Cláudia, que ela botou que o médico não tem perfil de empresário. Geralmente não, Cláudia, porque o médico ele não foi treinado para ser empresário, ele foi treinado para ser médico. Mas o médico é um dos seres mais inteligentes que Deus abençoou com uma memória, com um conhecimento, uma capacidade de reter conhecimento que eu acredito, me desculpem os demais, que é maior que a nossa. Seres humanos mortais normais, tá? Então ele aprende qualquer coisa. Ele só precisa entender que isso é importante e ter um tempinho para olhar para isso. E nós estamos aqui para fazer isso, para ajudar. Então olha só, grava o seguinte: pessoa física, pessoa jurídica, tá? Você não pode misturar, nunca, jamais. Não pode acontecer isso. Tem que cada uma tá no seu tamanho e aqui no meio, ó, tá o coração da riqueza. É isso Separa a pessoa aí. física, separa a pessoa jurídica. Depois tem um método lá na Feros que é a receita perfeita de como faz essa distribuição para pessoa física e pessoa jurídica, todo dentro da legalidade, que é uma receita de bolo, é tipo receita de antibiótico. Tanto é o peso, tanto é o líquido, mistura com tanto de água e é isso que você toma, que vai funcionar. Tem uma receita assim. Então, muitas vezes você precisa pegar alguma coisa pronta para só executar, a gente tem isso. Vamos E, dar aquele spoiler sobre uma novidade que vai ter. Olha só, deixa eu contar para vocês. Estou muito orgulhosa que fui convidada para palestrar lá em Harvard. O Dr. Yuri, olha, parabéns, viu? um grupo de médicos, vou fazer uma palestra sobre finanças para médicos. E também sou palestrante do MWC Brasil, o maior congresso de medicina de São Paulo, lá em junho. E lá eu vou lançar uma novidade que eu vou dar um spoiler para você. Você, médico, vai ter um banco que é só seu, com produtos que entendem você. E sabe essa coisa de split de pagamento, de entra tanto, queria que fosse tanto para a jurídica, queria já aplicar tanto, mas não sei muito como fazer? Para quem for nosso aluno, meu aluno, e que for o Reuelton, for contador, tem esse ensinamento. Mas para quem for nosso cliente da conta corrente do Banco Feros, a gente vai ter tudo automatizado. Que achou? Vai facilitar a vida tanto do médico quanto da contabilidade, viu, André? E também, Então, pessoal, quem está nos assistindo aí, eu já estou aqui. Já assim que lançar, já disse a Andréa, vou estar indicando aos doutores, né? Porque é algo que a gente lidar com o dia a dia, são pessoas que a gente se conecta e, acima de tudo, fazem confiança e têm o mesmo propósito que o nosso. E essa é uma dor terrível dos médicos. Volto a te dizer, médico não quer ir em banco nem assinar um papel. E muitas das vezes contratam bancos digitais que sequer tem um retorno de alguma coisa ou uma orientação. Ah, vou abrir aqui porque eu estou com pressa para fazer meu recebimento. E não estudam nem sequer o que aquele banco pode oferecer, qual é a sua operação ali, as suas facilidades, aquele conhecimento mais próximo, se tem ali algum canal para você ter uma assessoria melhor. Infelizmente, tem essa dor também. Então, bancos tradicionais, aqui no escritório, eu vou te falar, quase que descartado. Só se for olha cidade aí. pequena, que o médico conheça muito o gerente. E hoje a maioria é digital, mas não tem um direcionamento. Então, você trazendo essa novidade, você dando esse spoiler para quem está aqui, após esse lançamento, não sei se provavelmente vai gravar algum conteúdo bem mais específico, Sim, né? sim. Pode encaminhar, que aqui eu vou ter o maior prazer de distribuir, porque eu sei que você tem a consciência e o pensamento
em ajudar o médico, e eu sei que com certeza vem também para ajudar o contador. Produtos saudáveis. Financiamento de procedimentos também vai ter. Quem é médico sabe a dificuldade que tem no mercado para ter algum produto que financie o procedimento, né? Às vezes o cliente não tem limite no cartão, gostaria de fazer, mas não consegue fazer por conta de condição financeira. Então, a gente vai lançar ali também o financiamento de procedimentos médicos, estéticos, médicos, de toda ordem, cirurgia, uma série de coisas. São novidades incríveis. O médico que está assistindo a gente, ou qualquer pessoa que está aqui vendo a gente, essas dicas servem para todas as pessoas, algumas delas para muitas pessoas também, né? Manda um direct da nossa live para as outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender um pouquinho ou ter um pouco mais de conhecimento nessa área. Eu vou te fazer uma pergunta, então, Tá? Welton, sobre outra coisa. Os médicos que você atende têm muito empréstimo e financiamento? Então, é uma outra situação, sabe, André? Que se relaciona a essa questão de pessoa física e pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho muito médico que é endividado, que toma empréstimo principalmente na pessoa física. Aí você diz, por quê? Porque a pessoa jurídica, como ele não declara, não tem faturamento, aí ele não tem crédito com taxas baixas, toma na pessoa física e aí coloca na pessoa jurídica. Na hora de pagar, não sabe por onde pagar, e aí vira aquela bola de neve. Quando você vê, você está endividado, com E juros quando não e tem ganhando muito empréstimo, dinheiro. e quando não tem empréstimo para pagar empréstimo, né? Exatamente, exatamente. E aí, isso é uma camada que eu vejo, se eu te falar aqui, 80% dos médicos, eu vejo que são endividados, e diga de passagem. Doutores que ganham 50 mil, 70 mil, 80, clínica de 100 mil, por conta justamente de toda essa situação, certo? Falando um pouquinho da área da Receita Federal, o que, que a gente vê? Por exemplo, vou lhe dar aqui um exemplo mínimo, que é uma falta de consultoria. Hoje, você pega uma pessoa que diz assim, olha, vamos fazer um plano de saúde em nome da empresa. Beleza. Aí vocês, pô, vai ter tanto de desconto, é mais barato. Beleza. Mas, se você tem uma renda na sua pessoa física e esse plano de saúde, ele abate no seu imposto de pessoa física, você fez esse cálculo, se eu lançar tanto do plano no meu imposto de dinheiro da pessoa física, quanto será? E quanto será aqui na pessoa jurídica a economia? Então, muitos não fazem isso. E mais ainda, tem muitos que fazem lá um plano da empresa e paga na pessoa física. Quando chega agora na hora da declaração, querem que eu declare. Ah, vou te mandar o plano de saúde. Diz, doutor, você contratou pessoa jurídica. Ah, mas eu paguei na minha conta. Mas, doutor, as receitas são diferentes. Então, para você ver até que nível a gente falando de endividamento e falta de oportunidade, dinheiro deixado na mesa, tudo isso gera para o médico. Então, assim, endividamento tem um demais aqui, certo? Muitos médicos endividados que a gente só vai saber quando a gente pede um extrato, que a gente faz acompanhamento. Nem às vezes essa cultura, pô, vou mandar para a contabilidade esse extrato, tenho que ver se a minha empresa contabilmente vai ter caixa para pagar as parcelas. Então, todos esses detalhes que eu estou te falando são análises que a Receita faz via sistema. Pô, tem uma empresa que fatura 10 mil fiscal e tomou um empréstimo e paga 12 mil reais. De onde está vindo os 2 mil reais? Algum lugar ele está saindo. Desorganização financeira e contábil. Isso. Então, olha só, é, gente, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar e não é difícil. Talvez seja difícil para quem está ouvindo agora, porque a gente está falando de muito assunto que talvez você não tenha conhecimento. Mas se a gente se inteirar um pouquinho mais, a gente vai também mandar um e-book. A gente combinou, eu e o. Como é que é o nome mesmo? Eu. El. Eu vou te chamar de Revelton. Tem Paciência. razão. Fica à Mentira, vou chamar de vontade. Revelto. Não tem jeito. Vou dar um apelido para ele, que é o mestre dos contadores dos médicos aí. Mas assim, o que que acontece que é importante? A gente vai criar um e-bookzinho bem simples, assim, com as informações mais básicas, porque assim, tem gente que inventa mil coisas, mas vamos combinar que o básico funciona? Claro. As coisas mais simples que a gente deveria saber, e às vezes ajuda muito só esclarecer.
tá? O exemplo lá do médico que faz a anamnese, né? Que descreve tudo sobre o paciente. Se a gente fizer uma anamnese dos produtos financeiros que a gente está falando aqui, ou de algumas dicas e mandar por escrito, você acha que vai ajudar? Vocês acham que vai ajudar, gente? Quem está assistindo a live gostaria de receber? Se vocês acham que vai ajudar, escreve aqui que vai ajudar. A gente faz um esforço e dá um material extra para vocês também. A gente vai estar divulgando nos nossos Instagrams mais novidades, mais conteúdos, né? E então, eu também percebo que muitos médicos têm empréstimos, fazem muitos empréstimos, um empréstimo para pagar outro, fatura de cartão muito alta, e mistura de conta pessoa física e jurídica são os maiores problemas. O que eu queria te fazer de pergunta, assim? Mais uma pergunta. Existe um benefício fiscal para médicos em clínicas médicas? Ou ainda, que isso a gente acabou de falar, tem médico aqui que dá curso? Tem, né? Tem muito médico que está dando curso. Existe uma forma. Vamos falar diferente. Se eu sou médica, eu tenho uma clínica e eu também dou curso, eu vou ter a tributação pela minha empresa, pelo meu consultório médico, de 15% ou mais, não é isso? Exatamente, é o que a gente acabou de falar, né? O que é indicado na contabilidade? Primeiro, você separar essas duas empresas. São atividades diferentes, né? E você precisa, inclusive, ter esse controle financeiro diferente, certo? Como é que funciona? Essa empresa médica, ela tem uma tributação exclusiva, né? Que inclusive é maior, e a empresa de curso com tributação que a gente pode tributar menor, inclusive com o benefício de um fornecimento de um e-book, que aí quem tiver interesse em a gente fazer esse estudo, como o André falou, pode mandar que a gente faz análise da sua empresa. E por que isso é importante, André? Porque, veja, se você tem uma empresa médica que você fatura 40 mil e você dá curso, fatura mais 20, 30, seu faturamento soma para 70, certo? A sua alíquota do Simples, ela é baseada na receita bruta dos últimos 12 meses e a cada faturamento que ela vai subindo, vai aumentando essa alíquota. Então, se você concentra o faturamento das duas atividades em uma empresa só, a tendência é muito rapidamente você pagar quase que o dobro de tributação. Então, como você tem uma empresa, 6% e 6%, certo? Se você concentra tudo em uma, logo você vai estar pagando aí quase 15, 16, 17, enfim, 18% de E imposto. Então, atenção, e sem contar que o médico não tem o controle, né, da clínica sozinha, que dirá se controlar duas empresas dentro de uma só, fazer esse controle financeiro. mas olha só, eu vou até esclarecer, porque eu já até sei o que o meu médico pensa. Ah, então eu vou ter duas empresas para dividir o faturamento? Não. Não, porque se você é sócio das duas, você pode ter a mesma alíquota de faturamento. Não, não é isso. É que uma empresa vai vender banana e a outra vai vender produtos médicos. Não, a tributação, o código KNAI, o imposto é diferente porque são produtos diferentes. Então, quem vende educação, quem vende cursos, quem vende material de educação de ensino tem uma tributação de 2,5%. Olha só, vocês sabiam? Exatamente. 2,5%. E aquela clínica médica vai ter lá de 6% a 15 e pouco, dependendo do ramo de atividade, se não for atividade hospitalar, entre outras coisas mais. Então, não é porque fatura um pouco numa empresa e depois bota faturamento na outra. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o tipo de atividade que tem um imposto cobrar diferente. Já falei isso, que eu já sei que eles pensaram isso. Quem escreve aí, eu pensei, para dizer que eu não estou mentindo, que é assim mesmo, né? Ele pensa que é uma divisão. Então, é por ramo de atividade. Exatamente. Como sair da mira da Receita Federal, na sua opinião? O que é uma dica assim, que a gente poderia dar para o médico aqui, que se entrou na live e pudesse sair com isso? Olha, o que você faz, doutor, para sair da mira da Receita Federal? Então vamos lá, André. Mira da Receita, né? Falando da parte fiscal, nós temos aí a questão de emissão de todas as notas fiscais, né? Se possível. Se não, no mínimo, cartão e Pix, que hoje já tem o cruzamento de dados que a Receita Federal tem. Essa separação de conta física e jurídica que é essencial, né?
Para quê? Para que a sua contabilidade, de fato, lhe dê o valor do seu prolabore, lhe dê o valor da sua distribuição de lucro, né? Uma declaração pessoa física feita coerente. O que, que eu digo que é coerente? Vários médicos têm altos patrimônio e não têm declarado, certo? Por quê? Porque a empresa não faturou, não gerou renda para legalizar esse patrimônio. E hoje todos os patrimônios, todos os órgãos já têm, Detran tem convênio com a Receita, cartórios já tem, então todas essas informações estão na mão da Receita. Então o que, que eu digo para sair da mira da Receita? É o que você falou, é fazer o básico. Só que o básico você tem que conversar com o seu profissional e explicar para ele. Eu costumo dizer, né? Contador, advogado e psicólogo, não dá para mentir porque você não consegue ajudar. É dizer, eu tenho isso, e sempre que eu vou conversar com o médico de você, eu digo, doutor, eu preciso que você me diga tudo que você tem de errado, porque senão não tenho como ajudar. E aí, quando a gente chega nessa situação, a gente vai poder ajudar aquele médico ali a sair da mira da Receita Federal. Há poucos dias, a Receita está lançando aí um projeto piloto, para você ter ideia, que é tipo assim, uma empresa padrão. Como isso vai funcionar, Rio? Então, vamos lá. Vá pegar uma clínica padrão, que no procedimento da Receita ela é padrão, e as clínicas que se aproximarem dessa padrão que a Receita deu, elas vão ter redução de carga tributária e outros benefícios. Para você ter ideia. Isso aqui é algo novo que eu participei do curso ontem e estava o subsecretário da Receita. Então, logo mais, até o final do ano, vai ter esses exemplos de empresa. Mercado, o mínimo precisa isso. Farmácia, médico, todos. E aí, se você não tiver, você vai ter duas situações. Entrar mais ainda na mira da Receita ou perder benefício e ter autuações durante todo o período que você ficou aí descoberto. Por isso, é nada mais, nada menos que realmente procurar quem entenda, fazer reunião, entender o teu negócio, entender a tributação e, acima de tudo, ter a consciência e o comprometimento com você mesmo e com a sua empresa. Se você tivesse uma dica para dar para uma empresa médica, qual dica você daria? Dica na parte de fiscalização, de contabilidade, eu diria assim, né? O controle financeiro é o coração da empresa. Dizia basicamente isso. Controle as suas finanças e faça o seu planejamento tributário. Planejamento tributário, André, ele não é algo que não é mutável. Você faz o planejamento em janeiro, mas no meio do ano, Deus pode lhe abençoar e sua clínica triplicou o faturamento. Já não comporta aquilo que o seu contador fez no início do ano. Então, essas são as dicas. Reúna, né? Veja realmente uma consultoria financeira se você não tem, principalmente educação financeira, e vê que não consegue. É melhor você pagar alguém, delegar alguém, que com certeza você vai ter aí uma boa solução para a sua empresa e é o que você falou, vai conseguir crescer. Você vai ver o seu dinheiro. Muitos médicos trabalham e não vê o dinheiro. Por quê? Desorganização financeira. Falando nesse ponto que você falou aí, eu vou jogar uma outra pergunta agora para você. E nós temos também aqueles médicos, né, que às vezes já passou por consultoria, está com dinheiro sobrando ou bem organizado. E aí, o que é que você tem de consultoria financeira para investimento, né, seguros? O que é que você traz de oportunidade para essas pessoas que saíram dessa etapa que nós estamos conversando? É o que nós queremos para todos eles que estão aqui nos assistindo e tenham dinheiro para fazer investimento. O que é que você tem aí para nos trazer esse respeito? A gente tem, é super importante que o médico tenha pelo menos uma consciência de qual é o perfil de investidor dele. Então, por exemplo, nós temos alguns perfis. Conservador é aquele que não aceita correr muitos riscos, ele quer ter uma rentabilidade do dinheiro dele, mas ele não quer correr risco de ter um saldo negativo ou perder o que ele colocou. Moderado é aquele que aceita um risco um pouquinho maior, mas ele quer ganhar um pouquinho mais numa aplicação financeira. Olha, eu quero ganhar um pouquinho mais. Se tiver uma oscilação para o negativo, mas se eu esperar um pouquinho e ganhar mais, eu topo esse risco. Então, ele é moderado. Tem o arrojado, que é aquele que só quer, né, vai em bolsa de valores, ele é arrojado mesmo. E tem o agressivo, que ele é mais arrojado ainda. Então, nós, primeiramente, quando o médico ia no banco,
Isso eu quero André, compartilhar com rapidinho, vocês. rapidinho aqui, ó. Pessoal, eu acho que a live vai cair, Ah, vai que com uma hora cair? ela cai. É uma hora ela cai. Aí a gente vai combinar que se ela cair e a gente não concluir, a gente retoma só para a gente concluir essas, porque com uma hora ela cai automaticamente. Eu Tá, estou te então vamos fazer cortando para assim, até eu aparecer. vou dar essa dica de investimentos e depois a gente marca uma outra live para o pessoal Pronto, poder pronto. Tem aproveitar um pouquinho muitas melhor outras nossa, coisas nossa aí para dica, a tá gente legal? conversar e eu acho que a galera aí tá interessada, né? Estão conosco até agora. Investimentos, precisa conhecer seu perfil de investidor. Não vai lá no banco e diz, no que você acha que eu devo botar? O gerente diz, bota aqui. Você diz, beleza, vou botar. Não. Você tem que conhecer o seu perfil de investidor. E aí, depois sim, fazer uma aplicação mais adequada ao seu perfil. Na Feros, nós temos aqui os investimentos conservadores, moderados, arrojados, agressivos, tudo de acordo com o perfil de cada um. Então, saldo na conta é perder dinheiro. Hoje em dia, você tem que colocar um saldo aplicado, que você possa resgatar diariamente, sim, mas que você tenha liquidez para usar quando quiser, inclusive durante o dia, de um dia para o outro, mas não deixar parado na conta para você ter um jurinho um pouquinho melhor. Exatamente. Tô com medo que caia, Outro fator então eu falo um pouquinho e paro. Ó, Outro fator importante, André, que eu vejo, né, e que a Feras também fornece, eu oriento meus médicos aqui, clientes, é a questão do seguro, né, pessoal, quanto a você ter, porque todos nós somos seres humanos. Você pode, Deus sim, lhe guarde, tá, a gente está conversando aqui, a pessoa tem uma queda em pé e aí fica impossibilitada. Então, é o que nós estamos falando. Doutores que estão endividados, trabalhem para sobrar dinheiro, para fazer investimento, para esses investimentos darem retorno a vocês. sim. E pensem sempre que vocês podem ter algumas coisas, alguma situação que você fica impossibilitado de trabalhar. Você precisa ter um seguro que lhe dê essa cobertura, não é isso, Tem um André? E tem um seguro que seguro protege a hoje. renda. É, se você ficar doente, a gente aciona esse seguro paga seu salário. Tem um seguro de mãos e olhos também, que se você tiver uma invalidez, né, você vai ter uma cobertura de renda bastante bacana. E eu Uhum. queria convidar aqui o pessoal, já que a live já vai acabar, para quem tem dúvidas sobre seguros médicos, sobre o que precisa, o que não precisa. E olha só, se tem com outra pessoa e é legal, eu vou falar, tá lindo. O importante é ter. Isso para proteger seu patrimônio, porque às vezes tem uma ação de responsabilidade civil que vai lá e leva embora todo o dinheiro que o médico guardou. Então, seguro de proteção de responsabilidade civil também é importante. Eu vou convidar que vocês mandem um oi no direct da gente, todos os médicos que estão participando aqui. A gente não fica enchendo de mensagem, a gente não fica querendo vender nada, a gente não quer. A gente só atende quem quer a gente, tá? Exatamente. Então, se mandar uma mensagem de que quer saber alguma coisa, a gente vai mandar uma informação sobre aquilo ali e dar uma consultoria para você, tá? Porque daqui a pouco a nossa live vai acabar, né? E é uma É, pena, porque eu adoro exatamente. falar desse assunto. Mas a gente vai marcar outras lives, André, trazer outros conteúdos, né? Eu achei bacana. Já quero indo para os finais aqui, lhe agradecer pelo convite, pela parceria, né? É o que eu costumo dizer, as pessoas a gente se conectam naturalmente e graças a Deus a gente tem se conectado através também do Dr. Tasso, que eu quero aqui agradecer, que é um doutor que está comigo aqui trabalhando, que tem indicado alguns médicos e que tem feito esse network bacana, creio para você também. Então, doutor, muito obrigado. A vocês, médicos que estão nos assistindo aqui, vamos, se você tiver interesse, como o André falou, manda um oi, a gente vai fazer uma consultoria. Eu vou sentar contigo e te dizer detalhadamente onde está a tua empresa, como fazer para você chegar para um nível melhor, até para sair da mira da Receita Federal, certo? Então, a André vai dar essa consultoria financeira para sobrar esse dinheiro. E eu creio, André, que o nosso propósito a gente cumpriu aqui hoje, foi trazer Ah, essas que bom. dicas, né? Mexer aí um pouquinho no psicológico daquele médico que às vezes é um médico crescendo e ele não sabe por que o médico está crescendo e às vezes o médico está nesse patamar que nós conversamos aqui É, do finalzinho já da live para cá. Então, meu muito obrigado, agradeço a você. Vamos fortalecer a parceria. O banco vier aí, pode contar comigo. A pode Feras, questão de deixar. seguros também, a gente está aqui super para indicar aquilo que é melhor e que a gente vê que faz sentido para o nosso cliente. Eu também quero te agradecer, foi maravilhoso. Sempre fui encantada pelo teu trabalho e dedicação, a sua indignação mesmo pela falta de conhecimento e sempre querendo aprender e levar coisas melhores. Agradecer também ao doutor Tasso, que ele fala muito no over delivery, né?
Ele é um médico que Uhum. compartilha demais boas práticas, conhecimento, negócios, tudo que ele pode com os colegas para auxiliar. Então, isso fala dele como ser humano, não só como médico. Quero Exatamente. agradecer imensamente também a conexão que fez entre nós dois e dizer para vocês que estou aqui para tirar dúvidas de quem quiser, fiquem à vontade para solicitar. Eu não tenho mais vontade de ir embora dessa live, mas vou ter que ir, gente. É isso mesmo. Mas foi bom, muito bom mesmo. E vamos programar outra live. Quem sabe a gente faz uma todo final do mês, ou Vamos primeiro, né? Vamos marcar vamos assim trazer todo temas mês que importantes, pelo né? menos a gente vai, eu digo assim, né? Durante o mês a gente nunca sabe tudo e tudo tem experiência. Então vamos ver se a gente combina, ó, né? Todo final, a última sexta do mês ou Vamos segunda, a gente fazer. vai fazer uma live. E aí a gente traz as nossas experiências e vamos tocando o barco para frente e ajudando aquelas pessoas aí que Para estão também não interessadas. ficar uma coisa assim de muitos assuntos, a gente pode trazer um tema em específico e naquela live debater aquele tema. Então, a previdência privada para médico para bater no imposto de renda, que é uma coisa que a gente não Pronto. falou e que é muito Perfeito. legal. Investimento, o ensino dos filhos. A gente vai dando dicas, então. Sabe o que que a gente podia fazer na próxima? Já falar de dicas de imposto de renda, declaração de imposto de renda, já que está super perto, Eu né? super, eu super topo. Estamos no Então, pronto, prazo, vamos é marcar. algo que eu gosto, é algo que tem que ter conhecimento para fazer. E eu super topo. Pode marcar que a gente está dentro. Então, pronto. Só que vamos marcar lá na semana do dia 20 e pouquinhos, porque final do mês eu vou estar lá em Harvard, a gente vai estar postando um monte de coisas, Pronto. acompanha a gente por aqui. Gente, foi Com um prazer, certeza. amei estar com todos. Pronto. Muito Prazer obrigada para todo quem nosso. participou. Um abraço, Um Revelton, obrigada por tudo. abraço. Para você também, minha amiga. Viu? Boa noite, fica com Deus. Boa Tchau, pessoal. Obrigado noite. pela presença, Tchau, viu? Tchau, tchau. pessoal. Tchau.